Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo, glórias a Deus, glórias ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. São exatamente 15 horas com mais 34 minutos. Que Deus venha abençoar fortemente os meus irmãos aqui do Facebook e do YouTube. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro do ano de 2024. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tenho uma palavra aqui para nós meditarmos. É uma palavra muito conhecidíssima, mas uma palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele colocou ao meu coração e eu gostaria de transmitir para nossa meditação. Louvado seja Deus! Hoje estou começando um pouco meio tarde, devido a algumas correrias, mas em nome de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo, estamos aqui. Aleluia! Meus amados irmãos, o tema que eu coloquei nesta mensagem é: se nós não obedecermos a ordem de Jesus Cristo, nós perderemos o Espírito Santo de Deus. Perderemos o Espírito Santo de Deus. E, infelizmente, temos visto nos dias de hoje, eu digo infelizmente, lamentável, muitos não valorizam o Espírito Santo de Deus. E o homem sem o Espírito Santo de Deus, espiritualmente falando, ele anda nas trevas. O homem sem o Espírito Santo de Deus, espiritualmente falando, ele anda na escuridão, ele não enxerga a luz. O homem sem o Espírito Santo de Deus não enxerga a luz, anda nas trevas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, voz do quem clama no deserto, vamos valorizar o Espírito Santo. E anda, o Espírito Santo é santíssimo, e para ele permanecer verdadeiramente em nossa vida, temos um preço a
pagar para o Espírito Santo permanecer verdadeiramente em nossa vida. Temos que obedecermos o mandamento de Jesus Cristo, por como eu tenho costume de dizer, o Espírito Santo de Deus é a maior fortuna, é a maior riqueza. Nada substitui o Espírito Santo de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Eu venho falar algo da parte de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não aceitou a Jesus Cristo. Aceite para você receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E para você, para mim, que pela misericórdia temos o Espírito Santo de Deus, vamos preocupar com o nosso inimigo. O nosso primeiro inimigo é a nossa carne. Se fizermos a vontade da nossa carne, perdemos o Espírito Santo de Deus. O nosso segundo inimigo é o mundo. Se fizermos a vontade do mundo, perdemos o Espírito Santo de Deus. E o nosso terceiro inimigo é Satanás, que vem com as bandejas do mundo oferecendo para nós, para a humanidade. E desde o momento que, se a pessoa aceitar as bandejas de Satanás, que representa o mundo, estar alimentando a carne, e se estiver dando lugar para a carne, perdemos o Espírito Santo de Deus. Surianda labariastérias. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus, eu serei bem breve. Aquilo é uma palavra muito conhecidíssima. É uma palavra muito conhecida. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus se renova a todo momento. A palavra de Deus, aqui no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel 15, eu vou ler aqui do seu versículo 16. Aqui na minha Bíblia, no livro de 1 Samuel 15, e do seu versículo 10, aqui na minha Bíblia tem o tema que está falando o seguinte: Deus manda Samuel repreender Saul. Deus manda Samuel repreender Saul. O Espírito Santo de Deus, ele já fala algo aqui no meu coração, e eu irei transmitir. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele obedece a Deus,
Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele faz aquilo que Deus manda. Isto é o verdadeiro profeta, o verdadeiro profeta de Deus. É o que a palavra está revelando e o que o Espírito Santo fala ao meu coração. O profeta Samuel repreende o rei de Israel, que tinha o nome por Saul. Deus manda Samuel repreender Saul, o homem que foi rei em Israel. Deus manda Samuel repreender Saul, porque Saul desobedece várias ordens de Deus. Saul, como rei de Israel, não estava obedecendo verdadeiramente, não estava obedecendo a Deus. Por causa da falha de Saul, Israel estava sendo derrotado pelos inimigos. Surianda, porque Saul, rei de Israel, não estava obedecendo às ordens de Deus. E por causa da desobediência de Saul, Israel estava sendo derrotado pelos inimigos. O Espírito Santo de Deus, ele revela algo no meu coração e eu vou transmitir. Aos líderes está verdadeiramente obedecendo, está verdadeiramente obedecendo às ordens de Deus, porventura aquilo que o Espírito Santo colocou em tuas mãos para vós cuidar não está sendo destruído pelo inimigo, que é o diabo, por causa da dureza do vosso coração. Porventura aquilo que o Espírito de Deus colocou para você cuidar, você porventura não está vendo o seu povo. Assim eu posso me expressar, sendo você líder, não está vendo o seu povo sendo destruído pelo inimigo, fazendo a vontade do inimigo, e vós não está nem aí. Há uma responsabilidade, labaresterias, muito grande para todos nós. Há uma responsabilidade. Pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande.
O Espírito Santo fala ao meu coração. Eu confesso que eu não ia transmitir isso, mas o Espírito Santo fala ao meu coração. Aqui no livro de 1 Samuel 15, e do seu versículo 10, aqui na minha Bíblia, tem o tema o seguinte: Deus manda Samuel repreender Saul. E se você for ver aí na tua Bíblia aqui, em 1 Samuel 15, do seu versículo 10, até no seu versículo 35, e é exatamente o que o profeta fez. Repreendeu o rei Saul por causa de Saul estar desobedecendo as ordens de Deus. O Espírito de Deus se retirou de Saul. Não tinha, com toda certeza eu posso me expressar, não tinha motivo nenhum para Saul desobedecer as ordens de Deus, porque o Espírito de Deus era com Saul. E se infelizmente o rei Saul não desobedecesse, e se infelizmente o rei Saul não desobedecesse a Deus, Saul seria vitorioso até o final. Mas Saul desobedeceu às ordens de Deus, e assim é eu, e assim é você também. Se desobedecermos nós a ordem de Jesus Cristo, Ele retira de nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, e coloca outro em nosso lugar. Se porventura também aqueles que estão sendo dirigidos pela liderança, e vendo que a liderança, que o pastor, que o presbítero, que o diácono está dirigindo, está liderando uma igreja de qualquer jeito, e se concordar com erro, não terá o Espírito Santo de Deus. Deus retira o Espírito Santo, é de todos, tanto do líder como também da membresia. É que o Espírito Santo fala e transmite ao meu coração. Eu venho falar algo aqui rapidamente. Para mim, vim transmitir uma palavra que não é de qualquer jeito, não. Eu vou passar algo para vós. Eu confesso que eu nem dormi direito, pensando numa mensagem que eu ia transmitir. E li algumas passagens da Bíblia, o Espírito Santo, ele não confirmava. Eu confesso que foi agora que eu comecei, que o Espírito Santo confirmou, que o Espírito Santo falou no meu coração. Qual mensagem era para transmitir? O que eu fico alegre é tanto aqui pelo YouTube como pro Facebook. Muitos não curtem, não comentam, mas muitos visualizam. Recebe a palavra de Deus. É isso que importa, receber a palavra de Deus. Aqui no seu versículo 26, 1 Samuel 15, 26. Olha o que é que a palavra diz, ó. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra. Ó, 1 Samuel 15, 26.
Olha o que o profeta ele fala agora então para Saul. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejais rei sobre Israel. Misericórdia, Alabaia Surianda. O Espírito Santo revela algo aqui no meu coração. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a partir do momento que o profeta transmite estas palavras para o rei Saul, a partir deste momento acabou-se a vida de Saul. A palavra vem nos afirmar que espíritos malignos da parte de Deus vinha atormentar o rei Saul. Aqui em 1 Samuel 16 e do seu versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia, para entrar no versículo 14, tem o tema: Saul é atormentado pelo espírito maligno, pelo diabo. E o Espírito do Senhor se retirou-se de Saul. E o Espírito do Senhor, se retirou de Saul. O Espírito de Deus se retirou do rei Saul. 1 Samuel agora 16 e 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só, um espírito maligno, um espírito mau da parte de Deus assombrava e perturbava Saul. Porque Saul teve o privilégio maravilhoso de ter o Espírito de Deus. Saul desobedeceu Deus. Saul deixou que o povo de Israel, que a nação eleita, que o povo de Israel fosse sendo derrotado pelos inimigos, porque segundo a verdade que é a palavra de Deus, Saul estava desobedecendo e não obedecendo a Deus. Mas Deus então ele enviou, como muitos já sabem, o profeta Samuel para
trazer a palavra do Senhor para Saul. O profeta, como eu li, o profeta diz para Saul: eu não tornarei a ti mais, porque o Senhor te rejeitou, você, Saul, como rei. Ai, que dureza! E a palavra aqui em 1 Samuel 16:14 diz: e o Espírito se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito de Deus foi retirado de Saul, rei de Israel. Deus confiou, Deus deu o Espírito dele a Saul, para Saul governar Israel, para Saul vencer os inimigos de Israel com a sabedoria divina. Mas Saul, infelizmente, ele preferiu desobedecer ao Deus Todo-Poderoso e seguir a sua própria sabedoria. Saul, de acordo com a palavra de Deus, estava rejeitando e não estava valorizando o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Eu vou ler novamente, 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou. 1 Samuel 15:26. Este que eu estava lendo aqui é um outro versículo que eu vou ler daqui a pouco. Labariastéria Surianda, para afirmar que se nós não temer o Espírito, não temer a Deus e não obedecer a tuas ordens, Deus retira de nós o Espírito dele e Deus unge outro labareçúria e coloca em nosso lugar. É o versículo que eu comecei a ler, mas ainda não era ele que eu ia ler agora. E este versículo é 1 Samuel 16:13. Mas voltando então para a desobediência de Saul. Porém, 1 Samuel 15:26. Porém, Samuel disse a Saul: Labarias Suria becanta Surianda, Labarias férias. Sinto o Espírito Santo, Orianda, Labarias Fúrias comigo. 1 Samuel 15:26. Porém, Samuel, profeta, disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Não tornarei a vir contigo, porquanto você, Saul, rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor
para que não sejais reis sobre Israel. Que lamentação, que tristeza, quando Deus envia o profeta Samuel para dizer para o rei Saul que o próprio Senhor tinha rejeitado ele como rei. Aqui em 1 Samuel 16:14 está dizendo: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Deus rejeitou Saul, e imediatamente um espírito maligno da parte de Deus, Surianda. Aí vós que não é evangélico pode pensar o seguinte: mas como que o espírito maligno da parte de Deus fez isso com Saul? Sabe por quê? Porque Deus, ele é Deus do céu, Deus da terra e Deus do inferno. Ele é Deus, é Ele que reina, Jesus é que reina, é Ele que manda. É Ele que manda. Até nos espíritos malignos, até em Satanás, até no inferno, quem manda é Jesus de Nazaré, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, e eu vou frisar bem, do mesmo jeito que o Senhor rejeitou Saul como rei, porque Saul estava desobedecendo as ordens de Deus. Israel perdendo a batalha, Israel perdendo por causa de Saul, Israel perdeu a presença de Deus, Israel perdeu a Arca da Aliança. Imediatamente o Espírito de Deus se retira de Saul, e Deus permite então que espíritos malignos atormentasse ao rei, atormentasse a Saul. Venho falar algo aqui novamente já para finalizar. A voz que é líder, a voz que é líder e está rejeitando o mandamento de Jesus Cristo e está liderando o povo de qualquer jeito, Surianda, várias férias, Surianda. Não importa se vós tem recebido o Espírito Santo um dia, o que importa é a verdade, o que importa é a palavra de Deus. Se não voltar a Deus, se continuar desobedecendo a Deus, rejeitando a doutrina de
Jesus Cristo, rejeitando a santificação, Deus também rejeitará a vós. Deus também retirará o Espírito dele de vós. Deus também retirará o Espírito dele de vós. Lavárias sérias. Lavária Surianda, Deus tirará também o Espírito dele de vós. Aqui no seu versículo 15, 1 Samuel 16:15, olha o que diz a palavra. Meus irmãos, 1 Samuel 16 e do seu versículo 14. 1 Samuel do seu capítulo 15 e do seu versículo 26. E eu vi para 1 Samuel do seu capítulo 16 e do seu versículo 14, aonde eu estou dando continuidade sobre a desobediência de Saul, e Deus rejeitaste Saul. E eu ia ler aqui o versículo 15 de 1 Samuel 16:15, mas antes eu vou ler aqui, então, 1 Samuel 16 e do seu versículo 13, que diz aqui a palavra de Deus, então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Falei até agora o que o Espírito Santo colocaste em meu coração da rejeição de Deus. Deus rejeitou o rei Saul, mas Deus levanta um menino para ser rei no lugar de Saul. E o profeta Samuel ungia Davi. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou Ramá. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele se apoderou de Davi. O Espírito de Deus se apoderou de Davi.
E o Espírito de Deus era com Davi. Agora vai meditar na palavra de Deus. Vai meditar as batalhas que Davi venceu Israel. Vai meditar. Davi trouxe novamente para Israel a Arca da Aliança. A presença de Deus, então, ela volta para Israel através de Davi. Como todos sabem, Davi venceu o gigante que estava desafiando Israel, onde a palavra vem nos afirmar também que Saul estava com medo do gigante. E Davi, aleluias, desafiou o gigante. O Espírito de Deus era com Davi. Mas eu venho trazer algo aqui, o seguinte. No Salmo 51, a palavra ela vem nos afirmar que o profeta foi ter com Davi, contando para Davi, para esse menino que Samuel unge. A palavra vem nos afirmar que um profeta foi falar com Davi, que um certo homem se apoderou de uma mulher, e que este certo homem ainda se apoderou de uma mulher que era casada. Ainda este certo homem coloca o esposo dessa mulher em frente a uma batalha para ele ser morto. Resumindo bem a história, a palavra vem nos afirmar que o profeta fala para o rei Davi o que deverá ser feito com este homem. A palavra vem nos afirmar que Davi fala que este homem tem que ser morto. E a palavra de Deus vem nos afirmar que o profeta então fala para Davi: este homem é você. Lembrai o que fizeste. Você esteve com Betseba, você colocou o esposo dela na frente da guerra para ele ser morto, porque você se deitou com ela. Ah, meus irmãos, a palavra vem nos afirmar no Salmo 51 que Davi então ele ora a Deus e ele fala para Deus: contra ti, Senhor, contra ti eu somente pequei, e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Contra ti eu somente pequei. Então, no Salmo 51, Davi suplica a Deus que não retiraste dele o Espírito Santo. Este menino, Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel e ter sido rei no lugar de Saul. Infelizmente, este menino Davi, ele caiu em pecado, mas muito diferente do rei Saul. Davi, ele implorou para Deus não retirar dele o Espírito
ele sabia e sentia amargamente o que era perder o Espírito Santo orientando a ministéria de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é gozo, ele é prazer. O Espírito Santo é a pedra mais preciosa. O Espírito Santo é a água que mata verdadeiramente a nossa sede, é o verdadeiro pão que nos alimenta, é o verdadeiro conforto que nós temos, é o Espírito Santo de Deus. Exatamente por isso que Davi no Salmo 51, ele roga a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo. Salmo 51. O que eu te estou transmitindo nesta mensagem é que Deus, pela misericórdia, confiou em nós, deu o Espírito dele para nós. E se nós não zelarmos verdadeiramente do Espírito de Deus, se nós não batalhar contra a nossa carne, se nós não batalhar contra Satanás, não batalharmos contra a nossa carne, que foi no caso de Saul. Saul não batalhou contra a carne, contra os desejos dele, e acabou então ele dando lugar, assim eu posso dizer, para a ira de Deus. E Deus retira o espírito do rei Saul. E Davi, escolhido por Deus, é ungido por Samuel, pelo profeta. E o Espírito de Deus foi com Davi. E quando Davi caiu em pecado, Davi suplicou a Deus, para Deus não retirar dele o Espírito Santo. O que eu quero transmitir aqui é o seguinte, é que o Espírito Santo coloca em meu coração. Se nós não valorizarmos o Espírito Santo e fazermos a obra dele de qualquer jeito, Deus retira o Espírito Santo de nós. E quem vai se apoderar vai ser o espírito do engano. Deus permitirá que o espírito do engano se apoderar de nós se não valorizarmos o Espírito Santo. E é isto que está acontecendo em muitas igrejas. O Espírito que pode tudo, que vale tudo, está reinando no meio de muitas igrejas. Deus dá o Espírito Santo, mas ele também tira, porque o Espírito Santo é santíssimo. O Espírito Santo é o próprio Deus conosco, enviado através de Jesus Cristo. Vós que é líder, vós que é pastores e fazem a obra de Deus de qualquer jeito, Deus retira o Espírito Santo se não arrepender.
E se Deus retirar o Espírito Santo o Espírito dele, a igreja viverá inteirinha no pecado, na vaidade, na fornicação, amando as coisas do mundo. Se Deus retirar o Espírito Santo, a igreja vai aceitar tudo que o mundo oferece, vai aceitar, vai recolher o mundo, e quem vai habitar é o espírito do engano. Mas pela misericórdia, se cairmos, se pecarmos e clamar misericórdia, o temor de Deus, Deus não retira de nós o seu Espírito Santo, como foi no caso de Davi, como foi no Salmo 51, quando o profeta foi ter com Davi, quando Davi caiu em pecado, ele suplicou a Deus, e a palavra vem nos afirmar então que Davi se afirmou com Deus para todo sempre. O Espírito Santo é tudo em nossa vida. Aqui no seu versículo, 1 Samuel 16 e 14. Agora o versículo 15, já para finalizar, o que diz, ó? Então os criados de Saul disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. O servo do rei Saul fala para o rei: agora um espírito maligno da parte de Deus te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Meus amados irmãos, o espírito maligno que se apoderou de Saul, a palavra vem nos afirmar então agora em 1 Samuel 16, 14, até do seu versículo 23, que os servos de Saul fala para Saul: um espírito mau agora faz parte da sua vida. O espírito maligno faz parte da sua vida e você está atormentado. A palavra vem nos afirmar então que o servo de Saul fala para Saul o seguinte: será que se não tem um homem que venha tocar uma harpa cheio do Espírito do Senhor Deus? E quando este homem tocar a harpa, porventura o espírito maligno não te deixará em paz. Versículo 15. Então os criados servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra, Saul. No 16, diga, pois, nosso Senhor, ao seu servo que estão diante da tua presença. Aqui é o servo de Saul falando com Saul. Versículo 16: que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito
espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e achará melhor. Aí disse então Saul ao seu servo, versículo 17: buscai-me, pois, o homem que toque bem, e trazei-me. Versículo 18: então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que é nascido de Belém, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra. Isso é sussurdo em palavra, é de gentil presença. O Senhor é com ele. E a palavra vem nos afirmar que o rei Saul então dá ordem, pede para o seu servo ir até a casa de Jessé. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o homem que foi ungido pelo rei, que foi ungido, aliás, pelo profeta Samuel. Versículo 19: e Saul enviou a Jessé, dizendo: envia-me Davi, vírgula. Saul enviou a Jessé, que era pai de Davi, dizendo: envia-me Davi. Davi, o homem que foi ungido pelo profeta Samuel, que está aqui no seu capítulo 13. Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e de odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Eu vou pegar aqui o versículo 23 agora. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O Espírito de Deus era com Davi. Quando Davi pegava a harpa e tocava a harpa para louvar a Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus inspirava Davi a tocar a harpa. Quando o Espírito de Deus inspirava Davi para tocar a harpa, Saul estava atormentado. A palavra vem nos afirmar que quando Davi tocava a harpa, cheio do Espírito de Deus, o espírito maligno deixava Saul, e Saul se sentia aliviado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o que eu venho trazer aqui, esta mensagem é linda, é poderosa, é linda. Mas o que eu venho concluir aqui mais uma vez agora para finalizar é que Deus dá para nós o Espírito Santo, mas se nós não zelarmos do Espírito Santo, Ele retira de nós o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Saul. Deus retirou de Saul o Espírito dele.
ele rejeitou Saul, Deus unge Davi, o Espírito de Deus é com Davi. Davi cai no pecado, Davi foi corrigido pelo profeta, e Davi teme a Deus e pede para Deus não retirar dele o Espírito Santo, que está no Salmo 51. Suriandalabarias férias, que toda a força do inferno contra a sua vida, que luta contra a sua vida, seja destruído em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu confesso a vocês que esta mensagem é a primeira vez na minha vida que eu estou transmitindo esta mensagem. É a primeira vez que eu estou transmitindo esta mensagem, esta passagem. É a primeira vez. Eu confesso a vós que eu dormi até meio assim, preocupado. Que mensagem que eu vou trazer? Eu fui em algumas passagens da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo não confirmava. Ele não confirmava. Eu tomei um banho para mim vir transmitir a palavra de Deus, me apresentar. Assim que eu tomei um banho, eu estou contando esse detalhe, aí que o Espírito Santo falou no meu coração a mensagem, e é esta: que Jesus te abençoe, que eu e você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus e cheio do temor, que a força do Espírito Santo esteja em mim, em tua vida, que o temor de Deus esteja em mim, em tua vida. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A Igreja Pentecostal Santificação do Senhor está em São Paulo, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no Brás. E em Santo Amaro, a Igreja Pentecostal Santificação do Senhor está na Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração Deus Resolve Tudo, com o pastor Davi Miranda Filho, na parte da manhã, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô Dom Pedro II. A segunda concentração com o pastor Davi Miranda será em Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Que Deus abençoe, amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz e a paz do Senhor Jesus.